gente, tudo bem? Bom, vamos voltar ao tema ansiedade. Por que eu estou voltando nele? Porque eu estou procurando difundir informações importantes de um jeito acessível, que alcance um maior número de pessoas e que cada um consiga refletir e analisar melhor como anda a sua saúde mental. Para quê? Para que possa promover técnicas de autocuidado, conseguindo assim um bem-estar físico e emocional. Nós sabemos que a nossa saúde mental está relacionada com a nossa saúde física e o contrário também, né? Vice-versa. A nossa saúde física também está relacionada com a saúde mental. A ansiedade é uma resposta emocional natural. Quando a gente tem algum sentimento, assim, como medo, preocupação, mas quando é uma preocupação excessiva com alguma situação que a gente nem sabe se vai acontecer, mas que a gente já está prevendo. Com a ansiedade, os pensamentos repetitivos, a ruminação, podem ter respostas físicas, cognitivas, afetivas e até comportamentais, que são acionadas quando identificamos certos perigos ou situações conflitantes futuras. A ansiedade, sem exageros, pode ser saudável, nos auxiliando em alguns contextos. Como assim? Como para um estudante que precisa apresentar um trabalho para a turma. É normal ele ficar ansioso à medida que o dia se aproxima, pois é um momento importante. E se ele estiver preparado, vai ser uma ansiedade, assim, uma ansiedade relativamente natural. Se aproxima o dia, eu vou apresentar o trabalho. Não, mas eu estou preparado, eu sou capaz, eu vou me dar bem. Agora, se é uma ansiedade excessiva, o que vai acontecer? Vem aquele sentimento paralisante e às vezes a pessoa trava, congela e não consegue desempenhar a tarefa pelo qual ele foi tão preparado. Isso ocorre porque a ansiedade, ela surge como uma resposta do nosso corpo a uma situação de estresse, sendo uma ferramenta de defesa, podendo ser útil para que a gente possa se preparar para o melhor, pois as conquistas também geram ansiedade. Vivenciar a ansiedade não é agradável e nem confortável, porque a ansiedade trata-se de uma defesa, um diálogo interno, por meios de sinais de alerta. Agora, desde que essa ansiedade não seja de um modo intenso e frequente, porque se você tiver sempre essa sensação de perigo constante, esse medo, você pode prejudicar muito a sua mente, porque isso vai ocupar a maior parte da sua mente e a maior parte do tempo, e isso vai se tornar rotineira. É uma atitude rotineira, uma ansiedade constante. E se você passar
a maior parte do tempo se preocupando com alguma tarefa ou com algum desafio, você, com essa preocupação excessiva, com essa ansiedade, você terá grande dificuldade de concentração e de realizar a tarefa. Muitas vezes, não é a situação em que se gera a ansiedade, mas o que eu penso sobre ela. A ansiedade elevada é desencadeada por pensamentos do tipo catastróficos que superestimam a probabilidade do pior acontecer. Comportamentos dos ansiosos em geral é evitar fugir de situações onde possa ocorrer a ansiedade, tentar controlar os acontecimentos para prevenir o perigo, fazer as coisas para se sentir seguro. E os estados de humor do ansioso geralmente é inquietação, impaciência, irritabilidade, frustração, pânico. Os pensamentos mais comuns não vou saber lidar com isso, essa situação é muito grave. Quando eu tenho os pensamentos negativos, os pensamentos, aqueles pensamentos intrusivos que a gente não quer, mas que eles vêm, eu faço assim. É uma técnica que o professor Hélio Couto ensinou. Eu penso alguma coisa negativa, eu na mesma hora falo, cancela, cancela, cancela. 3 vezes eu cancelo. E aí eu já tiro aquilo da minha cabeça. A gente tem que pensar que a gente vai saber lidar, que a situação não é tão grave. E lembrar dos sintomas da ansiedade para que a gente possa amenizar, né? Como a dor no peito, suor, a taquicardia, as palpitações, a falta de ar e as vertigens. Porque se a gente se automonitorar e questionar os nossos pensamentos, a gente vai ver que aquele mal-estar não é um infarto que a gente está tendo, não é que a gente vai morrer, é uma crise de ansiedade. Mas com isso, eu não estou falando que a gente não tem que procurar um médico. Se a gente vê que os sintomas estão fora de controle, que a ansiedade está fora de controle, a gente tem que sim procurar um médico. Outra coisa que a gente pode fazer quando a gente estiver monitorando os nossos pensamentos é o que eu estou pensando quando eu sinto esses sintomas. O que passou na minha cabeça quando eu tive esse mal-estar? E outra coisa, que evidências eu tenho de que o que eu pensei é provável? Que evidências eu tenho de que isso vai acontecer, de que eu não vou conseguir lidar? Eu já passei por situações parecidas, piores ou mais amenas, mas passei por situações parecidas. Para a gente, para o ansioso, evitar a situação vai trazer um alívio momentâneo, mas depois a gente vai ter o arrependimento de não ter enfrentado, de não ter tentado, e pode vir aquele sentimento de culpa ou de impotência, né?
Como eu já disse anteriormente, uma boa ajuda vem da respiração, mas tenho outra dica aqui para vocês. É sobre o relaxamento do corpo. A gente pode pegar, assim, cada parte do corpo, como braços, ombros, maxilar, abdômen, tórax, testa, e ir contraindo assim até não aguentar mais e depois ir relaxando devagarinho. E você também pode fazer uma inalação com óleo essencial e ir levando o óleo essencial para cada parte do corpo e ir avaliando como foi a sensação, a reação daquela parte do corpo. E ali você vai ter uma boa sensação do que, aonde o seu corpo está mais tenso, aonde você está precisando de uma massagem mais caprichada, com um óleo essencial mais relaxante, ou de uma inalação consciente, mentalizando e deixando o óleo essencial naquela parte. Outra prática bem interessante é o estado de atenção plena, o mindfulness. Isso é você realizar as tarefas ou tudo que você for fazer com foco naquilo que você está fazendo. Vai beber uma água, beber a água devagar, vivenciando aquela água, sentindo aquela água, a temperatura, sabor não tem, né? Porque a água é insípida, mas sentindo que aquela água está te hidratando, levando para cada célula do seu corpo a hidratação. Você vai comer, saborear a comida, sentir a textura, o aroma daquela comida gostosa. Eu sei que a gente vive no automático, né? Correndo, mas a gente pode se ajudar, lembrando desses detalhes, desses pequenos detalhes. Agora, o que eu estou falando aqui é só um ponto de partida, é só um alerta, uma ajuda, mas se o caso for uma ansiedade grave, é ideal que se procure um médico, né, para que seja indicado o tratamento necessário. Eu vou deixar de dica para vocês o óleo de vetiver, que vai ajudar no estado de presença, no aqui e no agora. Vai reduzir medos e inseguranças. O óleo de lavanda, que é um equilibrador emocional. O óleo de laranja, que vai resgatar a alegria. Você pode escolher um deles, colocar 2 gotas no difusor pessoal ou 4 no difusor ambiental. Também pode fazer a combinação de 2 deles. Se for para uma vida leve e equilibrada, você vai juntar a lavanda e a laranja. Se for a dificuldade para agir, a laranja com o vetiver. E se for insônia, a lavanda com o vetiver. Eu espero que você tenha gostado de saber um pouco mais sobre a ansiedade e como você pode melhorar esses sintomas se não for um caso grave. E se você não for meu inscrito, se inscreve,
E eu te agradeço. Um beijo. E se você for meu inscrito, curte lá, comenta, compartilha. E se você souber de gente que está precisando saber sobre ansiedade, manda para essa pessoa. Beijo!